Olá, estudantes, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter mais uma aula sobre a psicologia do desenvolvimento infantil e do adolescente. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre a questão da depressão, do uso das redes sociais, né, em relação ao adolescente, tá? Então, vamos ver aqui só se o slide vai dar certo, pelo jeito não vai dar. Então, vamos ver aqui. Vamos fechar e abrir novamente. Vamos conversar um pouco sobre a questão, o que é depressão. Vamos ver aqui se vai dar certo agora o nosso slide. Acho que agora vai. Muito bem. Então, ele está indo aí. Foi, né? Ele está indo aí. Deu certo. Então, sobre a adolescência. Então, o que é saúde, né? Nós não podemos estar falando de doença sem falar de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é bem-estar físico, mental, social e não apenas o estado de ausência de doença. Um outro conceito mental, né? Nós temos que pensar aqui em relação à saúde mental das crianças, dos adolescentes, que apresentam aqui a questão do desenvolvimento cognitivo, social e emocional, né? A capacidade em lidar com defeitos do desenvolvimento e interação. Nós temos que trabalhar aqui a questão do adolescente. Como é que é esse cérebro do adolescente? Então, ele é neuroplasticidade. Então, através das experiências, ele vai se modificando, vai desenvolvendo aqui a psique do adolescente. E a nossa fala aqui vai ser sobre a questão do suicídio, um pouquinho sobre o bullying, sobre a automutilação, né? sobre a questão das redes sociais, né? Então, o suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes. A maioria aqui por transtornos mentais. Aqui a epidemiologia, né? Suicídio no mundo. 1 milhão de pessoas ao ano, né? 16, né? A cada 100 mil. Uma morte de cada 40 segundos. Em alguns países, o suicídio é o segundo líder a causa de morte. Eu não gosto de estar falando de estatísticas, porque elas vão mudando. Então, sempre que você tiver interesse em saber algum dado estatístico, você deve procurar na área da saúde e verificar, ou na Organização Mundial da Saúde, na própria Unesco, na ONU, ok? Nos órgãos, né, oficiais. Cuidado com o que você baixa aí na internet. Dificuldades, preconceito, às vezes atrasa o diagnóstico, busca-se um culpado, rede de apoio restrito, poucos protocolos de prevenção. É o que eu venho dizendo há muito tempo, que a psicologia, ela não só a psicologia, né, mas toda a área da saúde deveria de atuar aonde? Na prevenção primária. E aqui, né, às vezes a pessoa não tem apoio. Os transtornos mentais, aqui 90%, traz o risco para o suicídio. A própria os transtornos mentais, o ambiente familiar disfuncional, então, se você faz parte de uma família disfuncional, dificuldade financeira, abuso, violência, uso de substâncias, tentativa anterior,
diferenças aqui. Questão de idade, de gênero, de religiões, né, de países específicos, de religião geral, de tendências aqui seculares, né, que às vezes a gente nem sabe. Um terço, né, dos países aqui, os jovens representam o grupo com maior risco, tá, pessoal? Com maior risco aqui de suicídio, tá? De suicídio. Nós temos aqui os países industrializados e dos idosos, de maneira geral, diminuiu aí um pouco a questão do suicídio. Mas eu vou reforçar, né, que as estatísticas, elas mudam, tá? Tá? Aqui, o suicídio e o gênero, o homem e a mulher, né? Meios mais letais, arma, enforcamento. Existe um paradoxo aqui. Geralmente, as mulheres, né, têm o maior índice de tentativas e de suicídio. Mas isso também pode mudar. Tá? Suicídio e religião, né? Tem muitos países aí que a questão religiosa, né? Às vezes força a pessoa, ela não cumpre alguma normativa. Os fatores de risco, a questão aqui socioeconômica, a mudança cultural, o clima, acesso a meios letais, álcool, droga, etnias, crenças religiosas, né? O agnósticos, né, mostra as taxas de suicídios mais elevadas, os muçulmanos, né, que são aqui religiões aí. Tendências seculares, né? O aumento da taxa do número absoluto de suicídios nas últimas décadas. Os motivos aqui, inclusivos, né? Mudanças sociais e econômicas rápidas, desemprego, redes sociais, tá? Então, a questão aqui do desemprego e redes sociais, tá? Então, tem que controlar essa meninada aí em relação às redes sociais. Tentativas de suicídio pode ser de 10 a 20 vezes. Graves, né? 3% dos adolescentes no Ocidente. Ficar atento, né? A importância aqui de monitorar o adolescente que tenta suicídio. É identificar aqui, como que eu vou manejar, como que eu vou atuar aqui, identificar a comunicação, a vontade, né, de sumir, mudanças no comportamento, esperança de melhora do sofrimento, meios, proteção, medicamentos, corda, altura, né? Encaminhar para serviço especializado, avaliação, psiquiatria, equipe multidisciplinar aqui ou interdisciplinar. Ah, então, como a depressão eu já havia, né, discutido com vocês na aula anterior, então agora eu só fiz algumas menções aí para entrar na automutilação, que é um comportamento intencional, agressão, os atos aqui como intenção, alívio de sofrimento emocional, a autolesão. Muitas vezes não é suicida, tá? Ele só quer se ferir, para quê? Para aliviar a sua dor. Ele pode fazer ingestão de objetos, se intoxicar, mas ele não quer se matar, ele quer sentir dor, ele quer sofrer, ele quer que as pessoas percebam que ele está sofrendo. Manejo aqui, encaminhar para o psiquiatra, orientar a família e orientar o adolescente. Tá? Então, nós temos aqui as diretrizes aqui, né, de 2011, os métodos, né, e frequência de autoagressão, a intenção suicida, sintomas depressivos, transtornos psiquiátrico, a questão do contexto pessoal, social, dos relacionamentos, fatores de riscos e proteção. Principais motivos aqui.
É a questão interpessoal. Então, muitas vezes, ele não tem, ele tem um reforço aqui de se autopunir. Ele quer aqui chamar atenção, irritar os outros, né? Se autopunir, mas também punir o outro de uma maneira negativa, que podem impedir aqui, claro, com a ajuda das pessoas, lembrar sempre que há o quê? Há um sinal de sofrimento por trás disso, tá? Há um sinal de sofrimento por trás disso. Bom, aqui o top, né, dos 10 sinais, né? Quais os 10 sinais aqui que eu acabei errando, né? Mas deixa assim mesmo, é top mesmo. Alteração comportamental, agressividade, irritabilidade, mudança no desempenho escolar, isolamento, oposição, sonolência, desatenção, né? Então, há o quê? Uma mudança aqui, né? Um pouco aqui do cyberbullying, né? Eu não vou falar do bullying, porque eu já falei na aula anterior. Então, aqui a questão da agressão, da repetição, muitas vezes o agravante está no anonimato do agressor, imagens, perfil falso, muito fake por aí. O manejo, orientar sobre a não exposição, não entregar senhas, cuidar ao compartilhar, acompanhar o uso da internet, tanto da vítima quanto do agressor, e às vezes é necessário levar o caso até a polícia. Aqui a questão, né? Existe a lei aqui. Se você faz uma calúnia, se você faz uma difamação e se você faz uma injúria. O que é uma calúnia aqui? E o que é uma difamação e o que é uma injúria? Incidentes mais comuns aqui. 57% aqui. A questão diretamente aqui na telinha, né? Conflitos em grupos no WhatsApp, exposição da intimidade, uso inadequado do celular na sala de aula. Então, nós temos aí da telinha, né, no computador, 57, grupo de WhatsApp, 76, e exposição da intimidade, 25, e o celular aí na aula, 64. Os mandamentos aí, né, contra a essa questão. Se colocar no lugar do outro, gostar de si mesmo, ser gentil, ele está errado, né? Ser gentil. Publica apenas o essencial, evita a informação pessoal. Uma vez na internet, para sempre na internet, não tem mais como você sair, você pode até lá se excluir tudo, mas as suas informações já foram. Né? Não será melhor dizer isso, se não gostares de algo, né? Denuncia, bloqueia. Então, tem que cuidar aí com o que você faz. A definição aí pode se relacionar com outros, né? Tais como bullying online, eletrônico. Então, o termo aqui é a palavra de origem inglesa, cyber, né? O tipo de comunicação virtual com a internet num ato de intimidar ou humilhar uma pessoa. Então, é o ato de agressão intencional realizado. Existe o quê? Uma intenção. Você pode agredir alguém ou você pode ofender alguém, mas você não teve a intenção. Algumas curiosidades aqui, né? 18 anos foram vítimas aqui de cyberbullying. Isso aqui é uma pesquisa de Portugal, envolve adultos, passa a ser designado aqui, os agressores são designados, geralmente, né, também, tanto o agressor quanto o agredido, muitas vezes eles têm problemas, né, com depressão, com suicídio e tudo mais. Aqui eu trouxe um resumo dessa questão, o que é o que ocorre na internet, é o bullying que ocorre na internet.
Uma pessoa com algo diferente, com uma limitação física, mental, né? Consequências, depressão, isolamento, autoestima, desaparece, tá? Como evitar? Contar para um responsável. Como acontece? Começa, às vezes, com uma simples brincadeira, né? Um ibope, alguma amizade assim. E aqui eu trago as referências. Claro que esse assunto, ele requer muito mais, né, aprofundamento aqui, tá? Muito mais aprofundamento. Eu só fiz aqui um link, né, de vários assuntos assim que nós já discutimos, a questão da depressão, do suicídio, da automutilação, do bullying, do uso inadequado da internet. Tá bom, pessoal? Bons estudos a vocês.